Olá, meus amigos. Olá, Aloísio. Aloísio, por favor, me ajude aqui. Você está conseguindo me escutar? Tá bom o áudio, Aloísio? Yara entrando aqui na nossa live. Ah, que bom, que bom. Que bom que vocês estão me escutando. Em instantes a gente começa, tá? Daqui a 2 minutinhos. Daniela entrando. Hoje a live vai ser bem bacana, gente, bem interessante. Um convidado especial. Que bom, Yara, que bom. Muito bom. Ana Trícia. Muito bom, gente. Tentem ficar aí até o final que a gente vai esclarecer muita coisa da atuação do perito odontologista. Vai ser uma live muito interessante. Doutor Ivo Pita. Boa noite, meu amigo. Bruna Bandeira. Um prazer tê-los aqui nessa live. Bom, gente, vamos lá. Boa noite, meus amigos, meus parceiros do projeto Educan. Hoje estamos dando início aqui à nossa quinta live. Já tivemos lives sobre empreendedorismo na odontologia, sobre a odontologia hospitalar, sobre a mídia social na atuação do cirurgião dentista. E hoje teremos a nossa quinta live sobre a atuação do perito odontologista em desastres humanos. Eu acho que esse assunto ele não poderia estar mais em pauta, já que a gente teve recentemente aqui em Fortaleza o desastre do desabamento do prédio do edifício Andréa. E aí, para quem não sabe, a equipe de odontologia da perícia forense do estado do Ceará foi muito importante para o reconhecimento de alguns corpos, né, que infelizmente vieram a falecer nesse desabamento. Então a live de hoje a gente convidou um grande amigo e colaborador desse projeto, que é o Dr. Tássio Pinheiro Bezerra. O Dr. Tássio Pinheiro Bezerra ele é perito odontologista, ele é cirurgião bucomaxilo, inclusive quem está fazendo o nosso primeiro curso, nosso primeiro lançamento do projeto, que é o curso de anestesia local, já deu para conhecer bastante o professor Tássio, que está junto comigo e junto com o professor André Viana, nesse curso que está sendo muito bacana. Então, o professor Tássio foi convidado, acho que daqui a alguns instantes ele vai estar aqui com a gente, e ele vai falar um pouco da experiência dessa missão. Ele participou da sua atuação no reconhecimento de alguns corpos desse desabamento aqui em Fortaleza, e falar também da odontologia legal como um todo, falar dessa experiência, dar algumas sugestões para quem tem interesse em seguir essa área da odontologia, que é uma área que é muito atrativa. Existem concursos específicos, tanto a nível estadual quanto a nível federal, e é uma área muito interessante. O Dr. Tássio acabou de entrar aqui na nossa live. Vou já convidá-lo para participar, mas antes de convidá-lo, queria convidar quem ainda não conhece bem o projeto para visitar o nosso site www.educanodontologia.com.br. Lá tem várias informações sobre o nosso segundo lançamento, que é o curso de adesão da professora Marina Studat e do professor Cláudio, um curso que ficou muito bacana, que está aí com matrículas abertas. Então, se você quer ler mais sobre esse curso, entra lá no nosso site e lê os objetivos, público-alvo, cronograma. Tem várias informações interessantes sobre esse curso que, sem dúvida, vai ser um grande sucesso. E convida lá os seus amigos que ainda não conhecem o projeto a nos seguir no Instagram,
através da Educar Odonto. Nós vamos ter muitas novidades agora em novembro, tá, gente? Então é bom que vocês nos acompanhem aí para estar por dentro de todas essas novidades. Deixa eu convidar aqui o professor Tássio. Acabei de convidá-lo. Vamos aguardar aqui. Pronto. Que bom que deu tudo certo. Deu sim. Áudio está perfeito. Tá tranquilo? Que bom. Muito bom. Professor Tássio, já introduzi aqui mais ou menos o que vai ser a nossa live. Não sei se todo mundo que está acompanhando te conhece, então acho que você poderia se iniciar aí se apresentando aí para quem está nos acompanhando agora. Bom, professor, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui e poder falar de um tema que eu gosto demais. Para quem não me conhece, como o professor Arthur falou, meu nome é Tássio Bezerra, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em odontologia legal, sou especialista também em cirurgia bucomaxilo, mestre e doutor em odontologia. Mas eu acho que o que interessa para o nosso tema de hoje aqui é essa parte da identificação humana, do trabalho com desastres, dessa parte de atuação de corpos periciais, né? Identificação de pessoas mutiladas, carbonizadas, essas outras coisas que, de uma forma bastante impressionante, tem gente que gosta bastante, né, disso. E eu sou um deles. Felizmente ou infelizmente, eu sou um dos que gosta dele. Professor Arthur, eu sei que você é bem mais familiarizado com essas ferramentas aí tecnológicas, mas aos poucos eu vou aqui mandando um abraço aqui para as pessoas que aparecerem. O professor Ivo acabou de aparecer aí, é uma grande honra ter ele por aqui. Com certeza. Aí, estamos aqui, à sua disposição. Que bom, queria agradecer o convite, acho que essa live vai ser uma live bem especial e muito esclarecedora para quem não conhece muito bem sobre a odontologia legal. Inclusive, você é especialista em odontologia legal e eu acho que vale a pena falar um pouco dessa área da odontologia. A gente sabe que é uma especialidade, mas como é que atua essa área? Você podia esclarecer um pouco para a gente? Bom, a odontologia legal é uma especialidade odontológica, né, que trabalha de forma resumida, assim, sendo bastante direto, trabalha com a elaboração de perícias, com a realização de perícias. Então, é a especialidade que vai tentar aplicar os conhecimentos odontológicos com a finalidade de auxiliar em algum procedimento, seja ele policial ou judicial. Então, é uma especialidade que trabalha muito com a parte de leis, com a regulamentação da profissão, mas que, de forma mais significativa, a perícia é o grande diferencial dessa especialidade, é o que a gente mais faz, né? Então, dentro da sua área de atuação, o odontologista, né, e o odontologista é o termo que se representa, o especialista em odontologia legal, ele trabalha com regulamentações, criação de leis, formalização de inscrições de documentos, de regimentos, dentro de um consultório, aquela parte burocrática de termos de consentimento, contratos, prontuários, a regulamentação disso, a parte de orientação para abertura de consultórios, né? O que é obrigatório, impostos, taxas, alvará, essas coisas. Mas também dentro de um conceito de odontologia para perícias, né? Odontologia pericial, o odontologista trabalha muito com as perícias de valoração de danos, de configuração de culpa em procedimentos civis. Dentro da esfera civil, o odontologista trabalha também como assistente técnico, né? E aí aqui vale um pequeno comentário, né? Porque o perito é aquela pessoa que é investida no cargo para auxiliar o juiz ou o presidente de um inquérito, né? No caso, se policial, um delegado de polícia. Mas tanto o Código de Processo Civil como o Código de Processo Penal, eles prevêem a possibilidade da figura do assistente técnico, que seria o perito que defenderia parcialmente uma das partes. Então, é como se nós temos ali um processo em que tem uma pessoa que é denunciada e outra que denuncia, né? O denunciante e o denunciado.
O denunciante e o denunciado, eles não vão poder indicar peritos, porque quem vai indicar perito é o juiz, para resolver esse problema entre essas duas partes. Mas o denunciante e o denunciado poderão indicar assistentes técnicos, que são pessoas experimentadas, conhecedoras da área, que vão defender os interesses de cada uma das partes. E por fim, a gente chega na esfera penal, que é aquela que trata da produção de provas para fins de investigação de procedimentos penais, né? Então, a odontologia atua muito em dois grandes setores, né? A estimativa de idade de infratores, né, menores infratores que alegam a menoridade para tentar ter os benefícios do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também trabalha muito de forma bem significativa com a identificação de corpos não identificados, né? E aí eu acho que de tudo isso que eu falei, né, as pessoas ligam o odontologista apenas a essa última parte, que é a identificação de cadáver nos desastres, né? Mas, como eu falei aí, a gente tem um monte de outras possíveis atuações. Tássio, mas assim, de forma bem objetiva e bem prática. Vários acadêmicos aí estão nos assistindo, inclusive alguns se formando. Então, se eu decido fazer essa especialidade, de forma bem objetiva, assim, quais são as oportunidades de mercado que eu tenho? Inclusive, foi uma pergunta da Evelyn aí durante a divulgação da nossa live. Principalmente aqui no nosso Arthur, estado, né? meu amigo, é assim, realmente a odontologia legal, ela não é ainda no Ceará uma especialidade bastante forte. Eu posso dizer para vocês que nós temos no momento 6 especialistas no estado do Ceará, né? Isso representa uma pequena quantidade de especialistas. Isso a gente pode considerar que representa a realidade do momento, né? Hoje, nós temos oportunidade de atuação do odontologista, em especial na esfera civil, em que o dentista vai poder ser indicado pelo juiz para realizar uma perícia, né, num procedimento judicial e na esfera civil. Um exemplo, né, que eu poderia levantar aqui para vocês: um paciente que coloca um dentista na justiça questionando o resultado de um tratamento odontológico. Esse problema judicial vai em algum momento vai ser requisitada uma perícia, e aí esse dentista que tem interesse nessa área, ele poderia trabalhar aí nessa perícia. Mas ele É, poderia trabalhar, diga. uma pergunta, quando acontece esse tipo de situação, é só o especialista que pode dar esse parecer ou qualquer dentista pode ser consultado e pode dar esse parecer? Se a gente pensar na nossa realidade hoje, a gente nem tem especialista suficiente para cobrir uma possível demanda. Mas, idealmente falando, deveria ser um especialista, porque qual a diferença de um odontologista para um dentista, né? Na verdade, não deveria ser algo tão absurdo, mas como muitas especialidades odontológicas, o especialista acaba tendo mais familiaridade com as rotinas, com a legislação, com os processos, com os documentos. Então, acaba sendo o odontologista que tem mais familiaridade, como, por exemplo, a redação de um laudo pericial, né? E aí, assim, esse perito, ele não pode simplesmente emitir uma opinião. Ele tem que fundamentar uma opinião baseada em conhecimentos técnicos científicos, procedimentos investigativos e etc. Mas um outro campo de atuação é a parte penal, trabalhando como perito oficial. E como perito oficial, infelizmente ou felizmente, há a necessidade de um concurso público, porque esse cargo ele é de investidura através de concurso público. Então, no momento, no Ceará, a gente está aí batalhando para que o governador do estado do Ceará falou que vai lançar um concurso para peritos, né? E nós estamos aí na luta para tentar conseguir que nesse concurso que vai ser lançado sejam ofertadas vagas para a odontologia, né? Esperamos que em breve estejamos aqui divulgando um concurso para o aumento do nosso efetivo pericial. A gente tem oportunidades fora também, né, Tássio? Concursos surgem aí pelo Brasil todo, né? Inclusive para perito federal. Inclusive eu tenho alguns amigos que seguiram essa área e são hoje peritos federais. Eu acho que o concurso ele é dessas
oportunidades que você falou aí, talvez seja mais atrativa, porque na divulgação desses processos, né, os salários também são bem atrativos. É uma área que é muito valorizada dentro do serviço público, né? Sim, e tem também a questão da estabilidade, tem também a questão, assim, tem aquelas pessoas, eu escuto muito, né? Eu rodo por aí Brasil afora falando de odontologia legal, e as pessoas se identificam com a área, alguns pelo fato de fazer parte de um corpo policial, pelo fato de ter direito a um porte de arma, pelo fato de ter direito a uma carteira funcional. Isso, para algumas pessoas, é motivo de atratividade, né? Entendi, perfeito. Para quem não sabe, o Tássio ele é perito odontolegista da perícia forense do estado do Ceará e participou acho que foi sua última missão, do reconhecimento de alguns corpos do desastre que ocorreu na terça-feira da semana passada no edifício Andréa. Conta um pouquinho como é que foi essa missão, Tássio. Acho que todo mundo está curioso aí para saber. Arthur, deixa eu primeiro tentar apresentar aqui uns conceitos, né? Você, assim como eu, é um professor e a gente gosta de definições, né? E aí um conceito interessante, hoje de manhã, exatamente por conta da operação do edifício Andréa, eu tive lá na TV Cidade prestando uma entrevista lá para o Jornal da Manhã da TV Cidade. E aí o tema da entrevista, que era para ser sobre o edifício Andréas, ele acabou virando uma discussão sobre reconhecimento e identificação. E aí eu precisava que a gente entendesse que o reconhecimento é o ato de conhecer de novo, né? E ele tem como pressuposto para o seu resultado positivo o que você tem de conhecimento prévio, né? Então, você olha para uma pessoa que você faz muito tempo que não vê e você olha para aquela pessoa, relembra de alguns achados e você diz que reconheceu ela. Mas aquilo não está fundamentado em nenhum procedimento técnico-científico reprodutível, fundamentado em algum conhecimento válido. E isso daí, um conhecimento técnico-científico fundamentado em um conhecimento válido, é um procedimento pericial, né? Então, a perícia de identificação humana, ela é um procedimento que visa, de alguma forma, confrontar registros válidos anteriores, produzidos, coletados em um momento anterior, e utilizá-los como referência para confrontar com novos registros tomados em um segundo momento e tentar ver se há compatibilidade entre esses registros, os que foram tomados inicialmente e os que foram tomados posteriormente. Eu digo isso porque nem sempre a identificação é feita apenas com mortos, né? Existem casos bastante enigmáticos e pouco frequentes em que pessoas vivas modificam bastante a sua fisionomia, seu rosto, com cirurgias plásticas, implantes capilares, etc., para tentar mudar a fisionomia. Isso eu estou falando, me refiro a criminosos, né? Que tentam modificar o seu rosto e tentar fugir da identificação. Mas no contexto do edifício Andréas, né, Andréa, do caso, foi realmente um último acontecimento bem comovente, né, que aconteceu na nossa cidade, no nosso estado. Foi uma última perícia que eu tive a oportunidade de participar, apesar do que eu não estou no momento passível de realizar perícias, né, porque me encontro afastado em função de um cargo que estou ocupando. Mas eu tive a oportunidade de participar dessa operação. E aí esse fato de eu estar afastado e participar é uma primeira característica interessante de um desastre, que é a comoção social. Então, o desastre, ele se reveste de um envolvimento social muito significativo. E aí muitas pessoas, elas se disponibilizam para colaborar no sentido de ajudar, né? Então, há aquela coisa de tentar fazer alguma coisa pelo próximo, né? E aí, nesse contexto, eu não me furtei, né? Até porque eu sou um entusiasta da área, gosto muito disso. Isso, dentro da odontologia legal, é meu principal campo de estudo, que é a identificação de vítimas de desastres, né? E aí, no terceiro dia após o acidente, né? Quando os corpos começaram, desculpa, no terceiro dia não, no segundo dia após o acidente,
quando os corpos começaram a ser recolhidos, iniciou um trabalho lá na perícia forense de coleta de registros ante-mortem das pessoas desaparecidas. Então, sempre que um familiar ia até a perícia, era informado a ele que se ele tivesse algum achado odontológico da pessoa desaparecida, que ele estava questionando o desaparecimento, aquele achado odontológico poderia ser importante para identificar o seu parente. E aí, de forma bastante surpreendente, muitos registros surgiram. E o primeiro deles, que foi passível de ser identificado, foi o de uma senhora, já um pouco mais idosa, que não teve como ter a sua identidade obtida através das impressões digitais e que, através dos confrontos dos achados registrados em um prontuário produzido ainda em vida, os achados foram confrontados com o que a gente coletou do corpo e foi possível chegar, sim, a uma identidade positiva. Então, esse foi um caso bastante... assim, eu costumo dizer que não é bom dizer que isso foi feliz, né? Porque nunca é bom, nunca é feliz você fazer a identificação de um cadáver. Mas se você pensar que você pode devolver aquele cadáver a uma família que ali vai poder realizar os seus atos e suas cerimônias de luto, a gente pode dizer que é alguma ajuda que nós estamos fazendo. E aí esse corpo foi prontamente identificado, né? Depois que ele deu entrada no necrotério da PFOS, em 3 horas ele foi liberado, com a identidade positiva. E se não fosse a odontologia, esse corpo não teria sido identificado. Mas não paramos por aí. Pronto, eu acho que só te interrompendo um pouco, mas eu acho que vale a pena a gente aqui fazer uma reflexão do quanto é importante o registro no prontuário dos pacientes que a gente avalia e trata no consultório, né? Isso tem alguma implicação jurídica no caso de que, se essa informação não tivesse sido coletada pelo profissional, ou o profissional não fez um bom preenchimento do prontuário, ou não achou o prontuário, ou esse prontuário ele não foi encontrado, isso pode ter alguma implicação para o profissional? Bom, é assim, se a gente pensar num contexto de implicação, a gente tem que pensar num contexto de qual o dano causado. Se a gente pensar no nosso dever, o Código de Ética Odontológico diz que nós temos o dever de elaborar e manter atualizados os prontuários odontológicos, né? Então, nós temos que ter. Não é facultado, não é algo que nós temos a possibilidade de fazer ou não fazer. Então, partindo daí, já existe um requisito prévio que nos obriga, né? Mas pensar, assim, chegar ao ponto de dizer que o dentista pode vir a ser de alguma forma penalizado por isso, eu não vou dizer para você que não exista. Existe a possibilidade. Porque, em algum momento, a pessoa que vier a ser penalizada pode questionar judicialmente o profissional que não produziu a prova, não guardou a prova, não disponibilizou a prova, né? Mas, repito, para isso é preciso que alguém manifeste o prejuízo, alguém questione em juízo, tá certo? Assim, não é algo automatizado. Certamente vai ser cobrado, certamente alguém vai comparecer, alguém vai comentar, alguém vai criticar o seu ato, a sua omissão, certo? Não sei se eu consegui Sim, responder, mas eu acho que é isso. com Deixa eu certeza, mas também, Arthur, deixa eu só te dizer uma outra coisa. Eu tô vendo aqui os nomezinhos das pessoas aparecendo, e aí eu não sei se é possível, mas só abrir para essas pessoas que estão aí, que quiserem claro, fazer perguntas. com Se for certeza. dúvida de alguém aí, fique à vontade. Eu sei que às vezes eu falo muito e se eu falar demais, me interrompe, pelo amor de Deus. Com certeza, gente. Quem está acompanhando aí a nossa live, por favor, podem perguntar se tiver alguma dúvida, que a gente vai tentar aqui esclarecer. Tássio, você está afastado agora por um cargo que você está ocupando lá na PFOS, mas há pouco tempo você estava na ativa. E qual o trabalho que você desenvolve lá? É só Bom, identificação ou tem outro tipo de função? não, é uma excelente pergunta, Arthur, essa daí, porque as pessoas acham que quando a gente trabalha no Instituto Pericial, que
hoje não é mais IML, não é mais Instituto de Medicina Legal, né? E é um termo, o termo atual que é perícia forense, ele é um termo que representa de forma bem mais significativa o que é o órgão, né? E para que se destina o órgão. Então lá a gente tem uma rotina em que a grande maioria dos exames que nós fazemos são exames realizados em vivos, não são exames em mortos. Então eu poderia dizer para você assim um chute que eu não sei se ele é real, porque quando eu fui supervisor da odontologia eu tinha esse dado na minha mão, mas hoje eu não tenho mais. Mas na minha época a estatística falava que aproximadamente 70% dos exames realizados eram exames em vivos e apenas 30% em mortos. E aí, o que vem a ser os exames em vivo, né? Como eu disse antes, são aqueles exames de estimativa de idade de menores infratores. Infelizmente, no nosso estado, na nossa cidade, nós ainda temos muitos menores que, ou pelo menos infratores, que alegam ser menor de idade para ter os benefícios do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, para, ao invés de terem medidas de restritivas de liberdade, eles receberem como pena medidas socioeducativas, né? E aí isso é uma saída que eles encontram. Então eles alegam que não tem documentos, que não sabem onde moram, que não tem domicílio, que não tem pai, não tem mãe, não tem certidão de nascimento. E aí o delegado manda esse pessoal para que a gente avalie os achados bucais e através dos estágios de desenvolvimento dos dentes, nós temos como fazer algum tipo de estimativa de idade dessas pessoas. Mas ainda nos vivos, nós temos também aquelas vítimas de lesões corporais que envolvem o complexo bucomaxilofacial. Outra situação também bastante corriqueira, né? Agressões físicas, acidentes automobilísticos, acidentes motociclísticos, em que essa pessoa sofreu danos ao complexo bucomaxilofacial, fratura de mandíbula, perda de dente, lesões de tecidos moles. Essas pessoas precisam receber perícias para ter avaliação dos possíveis danos e das possíveis sequelas que essas pessoas vão ter, para que o juiz possa atribuir ao agressor uma pena compatível com o dano que essa pessoa causou. Então, ninguém melhor do que um perito para fazer esse tipo de quantificação e de avaliação. Perfeito. Desculpa a minha ignorância, mas assim, em jovens, adolescentes, a gente consegue, talvez seja mais fácil estimar a idade. Como é que faz nos adultos de meia idade ou então idosos? Quais são as técnicas que são utilizadas para identificação de estimativa de idade? Bom, a vida ela é um caminho, né, que nós passamos, em que a gente poderia tentar fazer a representação da vida da gente num gráfico, né, em que inicialmente no primeiro momento da nossa vida as coisas estão se formando e a gente vai ter um momento de desenvolvimento, que as coisas vão crescendo. Chega um momento que a gente para esse desenvolvimento e dali para frente a gente começa a ter uma regressão. Então, fazendo uma analogia, a altura, né, nós nascemos um bebê com alguns centímetros, que aos poucos vai ganhando estatura, vai crescendo, chega um determinado momento da vida que nós paramos de crescer e dali para frente a gente passa a diminuir de tamanho, né? Desgaste de superfícies articulares, atrofias de corpos, de cartilagens entre os discos, as vértebras, e ali a gente passa a ter uma redução de tamanho. Então é uma curva. E aí, a estimativa de idade, ela tenta, nos estágios iniciais, avaliar todos os processos que estão em desenvolvimento, que de maneira geral, eles têm uma média que se repete entre as pessoas, né? Obviamente, guardando relação com populações específicas, com sexo, né? Então é possível fazer esse tipo de referência. No momento em que nós chegamos a esse platô de desenvolvimento, fica um pouco difícil a gente conseguir algum tipo de estimativa, mas à medida em que o corpo começa a apresentar sinais de regressão, nós conseguimos também fazer esse tipo de estimativa. Sem dúvida, é muito mais difícil na regressão. Se a gente pensar do aspecto dentário, quais seriam os possíveis sinais de mensuração de estimativa de idade avançada? A gente poderia ter ali, desgaste de dente com exposição de dentina, deposição de dentina secundária no interior da câmara pulpar,
a perda de inserção do ligamento periodontal, a perda de recessão gengival, a deposição de cimento na raiz. Todos esses sinais são indícios de que a vida desse indivíduo já está passando da metade. Nós já estamos ali naquele carrinho da montanha-russa, a gente já chegou lá em cima da montanha-russa, a gente vai começar a descer agora. Eu brinco sempre em aula que nós estamos nesse momento em ladeira abaixo, né? E aí... Tô fora. Rapaz, eu não vou pedir para olhar sua boca não, mas é possível que tenha aí alguma coisa ladeira abaixo já, viu? Diga Legal, lá, legal. o que mais nós temos de perguntas aí? Não, estou curioso para saber também. Primeiro, quais são os outros tipos de desastres, né, que o dentista pode ser determinante aí nas operações, e quais as que você já participou, além da última, né, que a gente já comentou aqui. Bom, desastres, todos que envolverem múltiplas vítimas, o dentista vai ser essencial, porque assim, ó, principal referência teórica do assunto é o Manual de Identificação de Vítima de Desastres da Interpol, que é um manual disponível gratuitamente na internet. Se vocês entrarem lá, www.interpol.int, vocês vão ter lá uma aba de ciências forenses. Dentro de ciências forenses, vocês vão ter uma aba chamada DVI, que vem do inglês, Identificação de Vítima de Desastres. Nesse tópico, vocês vão conseguir baixar o manual da Interpol. O manual da Interpol é a melhor referência no assunto, porque é produzido pelos maiores especialistas na área, as pessoas que participaram dos maiores desastres do mundo, em especial o tsunami, aquele tsunami que aconteceu na Tailândia, que vitimou mais de 200 mil pessoas, né? Então lá tem as referências de como aplicar os métodos de identificação. E nesse manual diz que nós temos 3 métodos que são identificados, são classificados como identificadores primários. O que é um identificador primário? É aquele que por si só é capaz de individualizar uma pessoa. Ele tem referenciais tão significativos no quesito da individualidade que ele é possível de confirmar ou até mesmo, quando preciso, excluir a identidade de uma pessoa. São eles as impressões digitais, né, as impressões papiloscópicas, né, das polpas digitais dos dedos, os achados odontológicos e o material genético. Esses 3 são entendidos, classificados como identificadores primários. Recentemente, a Interpol incluiu também, dentre esses identificadores primários, as próteses numeradas. O que é uma prótese numerada? Vamos imaginar que uma pessoa em vida fez a substituição do fêmur e colocou uma prótese de fêmur. A prótese de fêmur ele tem um número de fabricação, que é único. Não existem 2 próteses com aquele mesmo número. E aquele número ele tem que ficar registrado no prontuário do paciente. Então, se você tem um prontuário que tem o registro da prótese e você tem a prótese no corpo, isso é um identificador primário, porque nenhuma outra pessoa vai ter aquela mesma prótese, aquele mesmo número, e isso vai ser suficiente para identificação. Então, nesse sentido, qualquer desastre que tenha múltiplas vítimas, vai ser necessário a aplicação de conhecimentos odontológicos, certo? Da minha experiência, o que eu posso dizer é que, felizmente, aqui no Ceará a gente não tem muito desastre. Isso é uma alegria. E eu torço todos os dias para que isso não aconteça. Apesar do que, gosto de estudar para estar preparado caso venha a ser necessário. O que eu já participei, e foram algumas experiências bem exitosas e bem interessantes, foi na produção de referenciais teóricos. Então, antes da Copa do Mundo e antes da Copa das Confederações, das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que é os grandes eventos que aconteceram no Brasil, a Polícia Federal criou um grupo de trabalho que objetivou produzir referenciais teóricos e manuais de operações, né, manuais operacionais para as equipes de trabalho. Então eu tive a oportunidade de participar da elaboração desse manual, né, o Manual de Identificação de Vítimas de Desastre por Achados Odontológicos. Então é um manual que ele encontra-se publicado, ele é de propriedade da Polícia Federal,
mas eu tive a oportunidade de participar dessa missão, dessa operação aí, que culminou, inclusive, numa participação na Assembleia Geral da Interpol em Lyon, na França, em que a gente teve a oportunidade de apresentar o trabalho que a gente produziu aqui no Brasil. Então, acho que essa aí foi a minha experiência mais exitosa ou talvez mais significativa na área. Bacana. Existe alguma situação em que não dá para identificar pelos achados odontológicos, digamos assim? Tem, se a gente parar para pensar, a gente tem algumas situações, né? Uma, se você não tem o registro antemortem, né? Se eu não tenho nenhuma referência anterior. Então, se eu não tenho nenhum registro antemortem válido, eu não vou conseguir ter um referencial comparativo que possa permitir a identificação. Isso é uma coisa. Uma outra situação é quando a qualidade dos registros pós-morte não são boas. Não é boa a qualidade. Por exemplo, quando há múltipla fragmentação, né, quando o corpo encontra-se muito fragmentado. Nessa situação a gente não tem muita informação para poder coletar e confrontar. Ou ainda, nesse aspecto das informações, eu posso ter uma vítima que é desdentada total, por exemplo. E aí dificulta bastante nós fazermos a identificação. Mas no que se refere a ser desdentado total, uma coisa interessante, né? Já houve um caso de identificação humana aqui no Ceará, em que um corpo ele era desdentado parcial. E aí ele apresentava, olha a fatalidade do caso, né? A vítima havia ido ao dentista poucos dias antes da morte. E a vítima estava confeccionando uma prótese parcial removível, uma PPR. E aí o corpo foi levado à perícia forense para os procedimentos, né, médico-legais e de identificação humana. E nesse contexto, não se sabia ainda quem era. Em determinado momento, a família compareceu, foi questionada quanto à possibilidade de registros odontológicos. E aí, como era algo recente, a família sabia que a vítima estava em tratamento. Foi até o dentista, e o dentista tinha a estrutura metálica da PPR que ainda iria ser provada para poder levar a produção da muralha de cera, aquele negócio lá das fases de confecção dos dentes, né? E aí, essa estrutura metálica por si só, ela é um identificador, porque ela é única. Ela foi produzida especificamente para aquele paciente. E aí, isso foi utilizado sim para identificação. Então, é uma situação de um paciente parcialmente dentado, em que o identificador não foram nem os achados bucais, mas sim um objeto que foi produzido individualmente para aquela vítima. Bacana, muito legal. Eu acho que tem, pela interação que as nossas publicações obtiveram aí desde ontem, quando a gente começou a divulgar essa live, para você ter uma ideia, a gente colocou quem tinha interesse pela área de odontologia legal e tudo, todo mundo respondeu que sim, né? A gente não teve nenhuma resposta negativa, então todo mundo tem muita curiosidade, mas talvez por falta de informação elas não têm tanto interesse em buscar conhecimento nessa área. Então, Tasso, o que é que tu tem a dizer para essas pessoas que têm interesse? Assim, a gente sabe que muitos dos que nos acompanham são estudantes de odontologia e ainda estão escolhendo aí sua especialidade. Mas o que elas devem fazer para trilhar esse caminho aí para se tornar um perito? Arthur, eu preciso ser honesto com as pessoas e eu gosto sempre de dizer isso porque a gente não pode frustrar as pessoas, né? Infelizmente, o principal campo de trabalho do odontologista, o mais viável no momento, é o do concurso público, em que o dentista vai ser investido num cargo de perito oficial, que é o caso que eu sou hoje, né? Mas isso depende do interesse dos governantes em oferecerem vagas de concurso. Então, o que eu acho que a gente poderia considerar é que a pessoa deveria ter a odontologia legal como algo
que acontece paralelamente a uma vida clínica. A uma vida que ele ter um desempenho em consultório, que ele possa atuar no dia a dia clínico para ter algo que lhe seja rentável e, paralelamente, ele invista numa formação, num conhecimento, num treinamento específico para isso. Para que no momento em que uma oportunidade aparecer, ele esteja à frente daqueles que não buscaram, que não tentaram, que não se prepararam. Porque o que acontece, e aí isso eu já vi alguns casos, são pessoas que dizem, eu quero ser odontologista, e eu quero ser odontologista, e investem especificamente nisso. E aí a oportunidade não aparece. E a pessoa se frustra e acaba depositando o seu insucesso, né, a não obtenção de receita, né, não ter dinheiro, não ter oportunidade, se frustra e diz que é porque a odontologia legal é ruim, né? E isso não é verdade. O que é verdade é que as oportunidades são poucas. Isso é uma verdade. Então, eu sugiro que os interessados invistam numa carreira clínica, consultório, uma outra especialidade e, paralelamente, sigam com a formação em odontologia legal para estar preparado no momento oportuno. Tássio, e quais são as possibilidades de formação para quem quer, mesmo de forma complementar a sua atuação clínica, se aperfeiçoar nesse tema? Eu acho que as especialidades, né, as especializações, hoje no Ceará nós não temos nenhum curso de especialização, mas existem vários estados no país que têm, e aí se for do interesse dessa pessoa, buscar algum desses cursos. Existem cursos de mestrado, não específico em odontologia legal, mas que existem orientadores que trabalham com a área, né? Então, por exemplo, a Cristos, né, no Centro Universitário Cristos, nós temos um mestrado acadêmico, que por sinal está até com inscrições abertas, né? Fazer aqui um pouco de propaganda. Legal. Do qual eu faço parte. Esse eu né? recomendo. Eu sou suspeito, mas eu recomendo também. Do qual eu sou um dos orientadores, né? E até hoje eu já tive 2 alunos que terminaram o curso. Esses 2 primeiros alunos, eles fizeram trabalhos em odontologia legal, ou seja, é um curso de mestrado, mas o aluno pôde desenvolver uma pesquisa na área de odontologia legal. A minha terceira aluna também, mas uma parte de odontologia legal puxando um pouco para a ortodontia. E o quarto é um aluno que puxou para o lado da cirurgia, né? Então, esse foi o primeiro que levou para uma área não odontologia legal. Mas essa é uma opção. Assim como a Unicristos, existem outras instituições que oferecem mestrado e doutorado, e nestes cursos você pode desenvolver trabalhos na área de odontologia legal. É uma opção também. Bacana, legal. Tássio, infelizmente, com o avançar aqui do horário, a gente vai ter que encerrar essa live antes que o Instagram aqui nos corte, tá certo? Mas queria agradecer demais a sua participação, acho que foi bem esclarecedora. A sua disponibilidade em sempre colaborar com esse projeto. Você está participando aí do nosso curso de anestesia local junto com o André, está sendo uma experiência bem bacana. Convidar todos que estão aqui nos acompanhando a entrar no nosso site, tá, gente? www.educaodontologia.com.br. A gente está lançando o segundo curso sobre adesivos com a professora Marina e o professor Cláudio, lá tem todas as informações. A gente aprendeu bastante com o primeiro curso, que ainda está em andamento, ainda estamos aprendendo bastante, né, professor Tássio? E com certeza estamos bem mais maduros para o segundo curso, que está sendo planejado com muito carinho para todo mundo, tá? E quem tiver dúvida sobre o projeto pode nos contactar ou pelo WhatsApp ou pelo próprio Instagram, Educam Odonto, convide lá os seus colegas, tanto acadêmicos quanto profissionais para acompanhar esse projeto. Em novembro aí vamos ter muitas novidades, viu, Tássio? Inclusive não te contei ainda, mas vamos ter uma campanha muito bacana, que é como ser um cirurgião dentista de sucesso. Então vamos ter aí uma série de 3 vídeos com convidados aí bem especiais, vamos falar de assuntos bem pertinentes sobre a formação dos nossos acadêmicos e de profissionais também, tá?
Então, muito Legal. obrigado, tá, Cássio? Se você quiser aí se despedir aí de quem está nos assistindo, a live vai continuar. Então, acho que muita gente que não conseguiu nos acompanhar agora vai assistir depois essa live. Então, deixa o seu recado aí para quem nos está assistindo e vai nos assistir, né? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar de um assunto que eu sou um entusiasta, eu batalho, estou aí batalhando cada vez mais fortemente por ele, né? Eu sou um idealista da odontologia, em especial da odontologia legal. E aí agradeço a ideia do professor Arthur de fazer essa live, de divulgar a odontologia legal. Então, obrigado, professor, pela oportunidade. Parabenizo também pelo empreendedorismo, pela ideia, pela Educam, o projeto Educam, que é algo que é digno de palmas mesmo, porque é algo corajoso aí, é algo inovador, que mexe com as pessoas e traz mais oportunidade para quem quer aprender. Então, eu acredito que é algo que tem tudo para ser sucesso, né? Já está sendo, e contamos aí com a colaboração de todos os nossos ouvintes para que cada vez esse projeto seja mais forte. Então, agradeço por ter tido a oportunidade e o desafio de participar do primeiro curso, né? Foi para mim também um grande aprendizado. Agradeço por estar aqui, agradeço as pessoas que apareceram aqui na live, que deixaram seus comentários, que mandaram palmas, mandaram os coraçõezinhos aí, A os Nutrícia, alunos. inclusive, Ah, que foi nossa aluna, disse que está ah, com muita saudade das aulas de Olegal. Olha aí, disse que amava. Ela está formada, hoje é nossa colega, né, de é profissão. verdade, é verdade. Que bom, né, Trícia? Assim, é bom quando a saudade é boa, né? Ruim quando a pessoa lembra da gente por ser ruim, mas quando lembra por ser bom, isso também tem que ser. A gente tem que agradecer. Então, obrigado pelas palavras, as pessoas, os amigos que apareceram por aqui. Eu me coloco à disposição se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum questionamento, algum interesse pela área e quiser ouvir a gente depois. O meu Instagram vai estar aí colado aí junto com a live. É só vocês aparecerem lá e mandarem as perguntas que vocês quiserem, que vai ser um grande prazer poder colaborar com isso. Então, Arthur, obrigado, obrigado a todos e estou aqui à sua disposição. Sempre que precisar, estaremos por aqui. Muito obrigado, meu amigo. Só uma última informação. Próxima semana, a nossa live será com o professor Cláudio e professora Marina sobre a temática, uma temática conexa ao curso, que vai servir também para a gente tirar as dúvidas sobre esse nosso segundo lançamento, tá bom? Então, boa noite aí para todo mundo e fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, Valeu, um tchau. abraço. Tchau, pessoal. Até mais.